o tema da reforma política, ele continua na agenda de debate público, muito obviamente por conta de escândalos de corrupção, mas há um desentendimento muito profundo sobre os impactos da reforma política no Brasil. Foi das reformas mais profundas no sistema político brasileiro, foi a aprovação da cláusula de desempenho. E o parlamento entendia a profundidade dessa mudança e fez uma regra de transição. Uma regra de transição de 10 anos. Ela, aos poucos, a cada eleição, entrava em vigor uma das regras de mudança na distribuição de cotas e tal. Foi muito paulatino. Para em 2006 ela entrar definitivamente em vigor. E quando ela entra em vigor, o STF vai e julga inconstitucional. No começo ele tinha uma visão diferente, mas resolveu arquivar a decisão. Perceba que é a mesma estratégia que estava lá atrás na questão das medidas provisórias. Ele diz, isso é do mundo da política e tal, mas ele se resguarda para poder interferir no processo político quando achar necessário. Né? Então ele não perde poder. Então o STF julgou uma reforma fundamental do Legislativo com olhos para uma conjuntura e não olhos para as instituições, para o sistema, para a importância que aquela medida tinha do ponto de vista acumulativo, incremental, por 10 anos. Né? Foram vários parlamentos, foi um debate longo, extenso. O STF é inconstitucional. Mas quando o PT chega ao governo, ele estabelece um padrão de coligações diferente do que tinha sido estabelecido até então. Então vamos lá, o presidencialismo de coalizão, ele tem algumas ferramentas que garantem que o executivo monte uma coligação que permita a aprovação de uma agenda política. Né? Então, a medida provisória é uma delas, a execução de orçamento é outra. E boa parte da migração partidária, ela se dava por conta desses instrumentos. O executivo atraía para sua base os parlamentares, executava o orçamento para atender os interesses desses partidos. Os líderes partidários têm controle sobre a base e os partidos votavam de acordo com o interesse do executivo, com a agenda do executivo esse que foi eleito pela população, legitimado. Então, você tinha agenda de privatizações, de abertura dos mercados, tal, que o Fernando Henrique orientou essa coligação. Mas boa parte da lógica da coligação passava pelo inchaço dos partidos do governo. Então o PSDB foi, de alguma maneira, receptivo a esses deputados migrantes, para fundar a base. O DEM, a mesma coisa, o PFL na época. O PMDB, a mesma coisa. O que o PT fez foi a mesma lógica, só que com uma estrutura partidária muito diferente das estruturas partidárias comuns no Brasil. O PT, de fato, era um partido mais organizado. Era um partido que cumpria todos os requisitos de um partido institucionalizado, consolidado. Toda a literatura europeia, quando estudava Brasil, a literatura norte-americana, quando estudava Brasil, olhava e falava assim, olha, o único partido que dá para dizer que tem algum nível de institucionalidade, de consolidação é o PT. Isso fica muito evidente que quando o Lula assume o governo em 2002, o movimento de construção da base não passa pelo inchaço do PT. O PT mantém o mesmo número de parlamentares. O que há é um inchaço de partidos que foram utilizados para montar a base. Fundamentalmente, PTB e PL. O fato do perfil do partido ser mais rígido, exigir maior, vamos dizer, profissionalização daquele que segue carreira dentro do partido e tal, levou o partido a adotar essa estratégia de inchaço de partidos que eram médios e que são extremamente adesistas. Essa estratégia acabou de alguma maneira produzindo um impacto no sistema político que levou à questão do mensalão à compra de votos. Mas o que tem de peculiar nesse processo é que você não usa o seu próprio partido para atrair a base, você usa o partido alheio. Neste processo, o STF entendeu que os partidos menores cumpririam um papel. E é muito interessante que tem uma argumentação do Marco Aurélio defendendo o PCO, por exemplo. Defendendo partidos que eram partidos tradicionalmente mais à esquerda, ao polo esquerda, que eles cumpririam um papel que era um papel de denúncia dentro do sistema político brasileiro, que tenderia a esse adesismo, que esses partidos menores deveriam cumprir uma função e, portanto, era preciso garantir a existência robusta desses partidos dentro do sistema político brasileiro e punir
de alguma forma, os partidos maiores que tinham adotado medidas não republicanas. Mas há uma mudança sensível na postura do TSE e do STF a partir de 2002. Muita coisa aconteceu em 2002, a partir de 2002. A mais evidente é a eleição da oposição para o governo, sem sombra de dúvidas. Há outras, certamente. A consolidação da legislação, a consolidação da legislação eleitoral. Você tem uma série de transformações institucionais no país que podem servir de base para a interpretação do que mudou em 2002, o que mudou a partir de 2002. Então, seja, a lei dos partidos, a lei das eleições, toda a legislação que organiza a competição política brasileira, ela ainda estava em consolidação ao longo dos anos 90. Por que o TSE não adotou uma postura mais arrojada lá em 96? Não tem essa resposta. Talvez porque naquele momento a legislação ainda não tinha sido consolidada, ainda não tinha bases para tomar a decisão que ele toma em 2002, né? Ou talvez porque ele tinha um entendimento de que aquilo era natural do sistema político brasileiro e em 2002 decide punir de modo voluntarioso. Mas a interpretação que eu prefiro é que há uma mudança significativa no desejo dos ministros de fazer reforma política. Em 96 havia a percepção de que era tarefa do parlamento, tarefa da política tradicional. E em 2002 há uma mudança significativa nos membros do STF, que vão militar no TSE, né, a favor de uma reforma política. Eu acho que ela definitivamente entra na agenda do judiciário. E aí ela entra na agenda do judiciário no momento da crise política. Né? Mas perceba, 2002 ainda não é crise política, mas ela já entra na agenda política do judiciário como aquele que vai fazer as reformas que o parlamento não faz porque não quer ou porque não pode, mas enfim, fazer aquilo que o parlamento não faz. Mas a maneira como eu leio os jornais, eu acho que a gente não tem... A cobertura sobre a política brasileira é pouco republicana. E ela é pouco republicana, dando margem, ou escondendo pelo menos, aquilo que o parlamento de fato faz, dando destaque para como os debates de fato se estruturam. Né? Por vezes a cobertura da política brasileira ela passa pela história da picuinha, a cobertura da corrupção é muito mais importante do que por vezes é o impacto da corrupção sobre a estrutura de funcionamento do Estado. Então, overreacting em algumas questões que acabam encobrindo, por vezes, o funcionamento republicano desse parlamento que já tem funcionado de alguma maneira. Então, eu acho que assim, é claro que há problemas no sistema político. Né? A gente ainda vive com uma oligarquia tradicional, a gente ainda vive com um sistema que há partidos pouco consolidados, com interesses muito particularistas, corporativos. Os problemas existem, não estou negando que eles existem. Mas eu acho que a gente já tem muito de debate republicano acontecendo no parlamento brasileiro, de consolidação de partidos, de produção de reformas, de atividade legislativa, maior do que de fato a nossa percepção e a cobertura que a imprensa hoje tem dado. Claro, não estou dizendo, vamos deixar de cobrir o mensalão, não é isso. Né? Mas tratar dos debates políticos feitos no parlamento de modo mais responsável, de modo mais qualificado, né? De modo a privilegiar a inteligência do leitor. Né? Muitas vezes a cobertura sobre esses eventos elas desprestigiam a inteligência do leitor. Né? Elas vão a um nível muito raso do debate. E por vezes, por falta de interesse republicano ou por aderir a certos interesses. Né? Mas não há problema que os meios de comunicação escolham lados desde que explicitem esses lados. Porque os eleitores e leitores têm capacidade crítica de fazer a leitura e dizer, isso aqui está desse lado, isso aqui está daquele lado, isso é uma análise X, uma análise Y. Né? Então eu acho que a gente fala muito do amadurecimento do sistema político, mas eu acho que a gente tem muito a amadurecer na cobertura dos problemas políticos também, né? Na maneira como a gente debate os problemas políticos no Brasil. Quer dizer, o fato da justiça eleitoral não ser debatida, o fato da gente dar de barato que tem segurança no voto, o fato da gente achar e aplaudir que o TSE tenha tomado decisões que tenham modificado a legislação eleitoral sem a participação de políticos,
Isso é um sinal do quanto a gente ainda precisa amadurecer esse debate sobre a democracia brasileira. Né? Ela não se reduz ao problema da corrupção. Tem muita coisa acontecendo.